Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos ao Nova Consumer Podcast. Este é o episódio 39 do nosso podcast e é o 9º da terceira temporada. Temos hoje connosco um convidado muito especial que trabalha na área do direito alimentar, em que se cruzam matérias como a sustentabilidade, o consumo e a inovação. É o Dr. Francesco Montanari, originário da Universidade de Bolonha e que é atualmente investigador da Nova School of Law. O Dr. Francesco Montanari é especialista em Direito Agroalimentar e diretor dos Assuntos Jurídicos e Regulamentares da Arcádia Internacional. É advogado inscrito na Ordem dos Advogados de Bolonha e de Lisboa. É investigador integrado no CEDIS, Centro de Investigação e Desenvolvimento em Direito e Sociedade, da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Concluiu em 2009 um doutoramento em Direito da União Europeia na Universidade de Bolonha, escola em que também fez a sua licenciatura e mestrado em Direito. No ano passado acrescentou ao seu currículo um novo mestrado, agora em Ciências do Consumo Alimentar. Trabalhou vários anos em Londres e Bruxelas, inclusive para a Direção-Geral da Saúde e dos Consumidores da Comissão Europeia. Atualmente, as suas principais áreas de interesse e investigação giram em torno da inovação alimentar, incluindo novos alimentos, insetos, substitutos da carne e do leite, e também em rotulagem de alimentos, nutrição e dietas saudáveis, bem-estar animal, controlos oficiais e comércio internacional de produtos agroalimentares. Desde 2013, leciona Direito Agroalimentar em cursos de formação organizados pela Comissão Europeia para o pessoal das autoridades nacionais competentes. É autor de várias publicações internacionais sobre legislação agroalimentar da União Europeia, incluindo numerosos estudos para a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu. O meu nome é Paula Ribeiro Alves e farei esta entrevista com Maria Miguel Oliveira da Silva. Somos ambas investigadoras do Nova Consumer Lab. Já sabem que podem seguir-nos no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, bem como enviar-nos qualquer dúvida ou sugestão para o e-mail novaconsumerlab@novalog.unl.pt. Francesco Montanari, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para se encontrar connosco aqui hoje. É uma honra para nós tê-lo connosco aqui. Estuda uma área muito nova do direito, em que o consumo alimentar e a sustentabilidade se interligam por excelência, e em que se procuram, em geral, soluções inovadoras para questões muito importantes e complexas, pelo que é uma honra para nós conversar consigo hoje. Vamos começar por uma rubrica do nosso programa, em que colocamos questões aos nossos convidados, para uma resposta mais rápida. Não será uma resposta de sim ou não, mas temos aqui alguma agilidade. Qual é o seu artigo preferido do Código Civil? Antes de mais, muito obrigado pelo convite e pelo desafio e as minhas saudações académicas a toda a equipa da Nova Consumer Lab, em especial ao professor Jorge Marais Carvalho. Voltando à sua questão, o meu artigo preferido do Código Civil é obviamente um artigo do Código Civil italiano, que foi o código que eu estudei mais, e encontra-se na parte dedicada à empresa e tem a ver com a obrigação do dono da empresa de tomar todas as medidas necessárias para assegurar a integridade moral e física dos seus trabalhadores. E esta escolha talvez seja motivada pelo fato de eu próprio ser empresário e de valorizar muito o bem-estar pessoal dos meus trabalhadores. Excelente. Das duas, uma, almoçaria um bife ou uns grilos? Esta é uma demanda muito difícil que me estão a colocar. Na verdade, eu pertenço a uma faixa de consumidores que se definem flexitarianos e, portanto, que escolheram por uma opção ética, mas no meu caso também por causa da minha idade, de substituir
a carne com outras fontes proteicas, nomeadamente o peixe. Dito isso, eu acho que o bife melhor que comi na minha vida foi em Ponta Delgada há uns anos, no restaurante que não posso nomear, mas onde conto voltar realmente cedo. Muito bem, já nos está a abrir o apetite, se bem que para os nossos ouvintes vegetarianos nem tanto, mas lá iremos. Se fosse legislador por um só dia e lhe dessem a certeza da sua aprovação, que norma é que criaria? Maria, sem dúvida, introduziria uma obrigação no currículo universitário ou até do ensino secundário de passar um semestre no estrangeiro. Eu acho que esta seria uma oportunidade para as novas gerações de aprender não só idiomas, mas de se familiarizarem com outras culturas e, portanto, desenvolver uma atitude de tolerância que acho fundamental na nossa sociedade contemporânea. Mais uma escolha, das duas uma, comprar alimentos online ou comprar em loja física? Paula, relativamente a esta questão, diria que sou ainda um consumidor antiga, portanto privilegio as compras nas lojas físicas por uma razão, especialmente no que toca à escolha dos alimentos frescos, porque gosto de escolher as peças de fruta, as peças de legumes, mas também há outra questão que tem a ver, isso realmente é mais, diria, pertinente para os alimentos pré-embalados, tem a ver com o prazo de validade. Portanto, vou escolher um alimento que tenha um prazo de validade que convenha à nossa organização familiar, portanto, que não expira no mesmo dia. Que não deixe, obviamente, reconhecer a conveniência de comprar alimentos online e que esta é uma tendência que já estava assim, a consolidar-se antes da pandemia, mas que a pandemia fez explodir. Portanto, muitíssimos, diria, consumidores chegaram a fazer as primeiras compras online nesta altura e, portanto, será uma modalidade de venda que será inscindível daquela na loja física. E gostaríamos muito de saber qual é o mito do consumo alimentar que mais tem de esclarecer em jantares de família. Aqui, Paula, há que distinguir entre a família italiana e a família portuguesa. Ao nível sim, da família... imagino que sim. Tem que ser. Na família italiana, o mito que tenho que esclarecer e desmistificar, diria, mais frequentemente, é que todos os alimentos que são naturais são necessariamente saudáveis e melhores dos alimentos processados. E lembro que há alimentos naturais que são, para alguns consumidores, muito perigosos. Penso todos aqueles alimentos que têm propriedades alergénicas e que aparecem tão simples como o sésamo, como os moluscos, como o peixe e que podem levar as pessoas a ter casos de choques anafiláticos. Portanto, este é algo que tenho sempre que esclarecer e lembro que hoje, atualmente, na União Europeia, temos um nível de avaliação das substâncias que são utilizadas nos alimentos sem precedentes, que só há 20, 30 anos não existia. Portanto, os alimentos que se encontram no mercado são necessariamente seguros. Relativamente à família portuguesa, tenho sempre que lembrar que a carbonara não leva natas. Mas leva o ovo, certo? Certo, sim. Certo. É um ingrediente fundamental. Ai, agora fiquei aflita, porque se me dissesse que não levava ovo, eu ficava um bocadinho deprimida, confesso. Muito bem. Olha, Francesco, e se tivesse de abdicar para sempre de um serviço público essencial, de qual seria? Esta é uma pergunta que me coloca assim numa posição um bocadinho assim, I'm politically incorrect,
porque de facto acho que todos os serviços públicos que são definidos como essenciais, de facto são essenciais. Posso, no entanto, dizer que talvez haja uns que, por causa da evolução da nossa sociedade, da digitalização e das novas tecnologias, perderam alguma relevância e, portanto, tendo que indicar talvez possa indicar os serviços postais. Bem, é uma ideia excelente. Eu penso que o gás tem sido muito indicado porque há a possibilidade de ser substituído por outras coisas, mas realmente os serviços postais faz todo o sentido. E já alguma vez utilizou o livro de reclamações? Não, nunca cheguei a utilizar o livro das reclamações, honestamente, e no geral vivo em Portugal há 9, quase 10 anos e de facto acho que o nível de atenção ao consumidor, ao cliente é muito mais elevado de todos os países onde eu vivi e trabalhei. Embora amigos e família se queixem muito do serviço, do atendimento ao cliente aqui em Portugal. Muito bem. Das duas, uma, direito das pessoas ou direito dos animais? E não vale dizer ambos. Maria, sem dúvida, os direitos das pessoas, não há outra opção, diria, sendo uma escolha obrigada. Dito isso, pelo menos assim na área que eu trabalho, que é exatamente, como já foi referido, o direito agroalimentar, os direitos dos animais são já reconhecidos e protegidos ao nível da legislação europeia e, portanto, da legislação nacional. E muito há de vir por causa de toda a política de sustentabilidade que a União Europeia está a fomentar desde o Green Deal e a adoção da Farm to Fork Strategy. Portanto, falaremos cada vez mais dos direitos dos animais, especialmente daqueles dos animais de criação, no que me diz respeito. Os nossos ouvintes mais céticos já poderão acompanhar-nos no restante episódio, depois desta resposta tão ponderada, perante uma pergunta tão difícil. E passamos agora à segunda parte do programa, com um pouco mais de tempo para discutirmos algumas questões em mais profundidade e esperemos que com um bocadinho mais de seriedade da nossa parte. Comecemos. Como é que surgiu o seu interesse por esta área? Esta área, na verdade, foi esta área que me escolheu e não o contrário, porque durante o meu doutoramento eu comecei a investigar mais temáticas que eram ligadas ao direito do ambiente, mas em 2002 surgiu uma oportunidade de trabalho na Comissão Europeia e de investigação sobre o tema da sustentabilidade e da certificação da rotulagem dos géneros alimentícios e do relativo impacto no comércio internacional. Portanto, daí começou esta grande paixão e este namoro, se me posso permitir. Claro que devia já haver algo assim ao nível do meu ADN, sendo eu oriundo de uma região em Itália, onde a comida é uma grande amiga, é uma grande paixão e é uma grande tradição culinária. Será que nos pode explicar, Francesco, um pouco mais detalhadamente aquilo a que se dedica? O que é que realmente faz um food lawyer? Paula, este também é outra pergunta que tenho sempre que abordar, esclarecer em jantares de família, amigos. O meu pai, ainda depois de 20 anos, não percebeu exatamente o que é que eu faço. Como já referiram, obviamente tenho uma experiência ao nível internacional, ao nível da legislação e por isso participo em vários estudos que suportam e que apoiam as políticas europeias desenvolvidas pela Comissão, pelo Parlamento Europeu. Agora, para além desta atividade que eu diria que é mais ao nível de policy, há uma atividade que tem mais a ver com o acompanhamento das empresas do setor agroalimentar.
E um food lawyer pode atuar, diria, em diferentes vertentes. Pode acompanhar e assessorar uma empresa agroalimentar para que esta empresa, de facto, cumpra toda a normativa europeia e nacional que lhe se aplica no momento em que fabrica ou comercializa um dado produto. Um food lawyer pode participar a um nível e pode intervir ao nível do desenvolvimento de novos produtos, portanto, ao nível de R&D, digamos assim, orientar as equipas de cientistas, porque os meus clientes, na verdade, são mais cientistas que propriamente juristas, porque especialmente em Portugal há falta, diria, deste específico background de profissionalidade, portanto orientá-los a perceberem quais são os produtos, os ingredientes que podem utilizar na preparação de um novo produto, no lançamento de um novo produto, em que quantidades e a que condições. Por último, há outra vertente que envolve uma grande dose de adrenalina, porque tem a ver com a gestão de crises. E no último ano eu já participei em muitíssimas retiradas do mercado em Portugal e ao nível europeu, por causa de várias contaminações. Aqui em Portugal terá visto, acho que foi no verão passado, contaminações a um nível de gelados, produtos da padaria com um aditivo que continha, pronto, uma substância não autorizada e este, pronto, é de facto um problema em grande escala, diria, a nível global. Portanto, neste caso, o food lawyer ajuda e orienta as empresas na comunicação de toda a informação necessária com as entidades competentes, mas também nas relações com os fornecedores ou os próprios clientes, que podem ser, neste caso, outros fabricantes ou os retalhistas. É realmente uma atividade muito multifacetada e com uma série de aspectos bastante diferenciados entre si. Agora gostaríamos de falar em preconceitos. Nomeadamente, eu penso que podemos estar de acordo em que existe no Ocidente um preconceito generalizado, até mesmo uma repugnância em relação ao consumo de insetos na alimentação. O que preconceito, o que nós gostaríamos de saber, enfim, são algumas coisas. Uma é que preconceito é que poderia ser equivalente a este noutras culturas, porque há coisas que para nós são muito naturais e que comemos com toda a naturalidade, mas que certamente poderão ser tão repugnantes para outros como para nós, enfim, de um modo geral, são os insetos. Que exemplos mais evidentes é que poderia dar no fundo, da importância da cultura e da geografia nesta escolha ou nesta aceitação de determinados produtos como alimentos? Paula, obrigado por esta pergunta, que é muito relevante para toda a investigação que eu estou a fazer ainda hoje. Antes de mais, queria começar com uma premissa fundamental e que é a seguinte: os hábitos alimentares evoluem ao longo do tempo. Hoje em dia eu acho que há um efeito acelerador que é a globalização e que contribuiu para a vulgarização e banalização de determinados hábitos alimentares que nos eram desconhecidos. Portanto, um exemplo que acho que está em frente dos meus olhos é aquele do sushi, que hoje em dia banalizou-se completamente e está completamente integrado na nossa na alimentação ocidental, mas há outros exemplos que eu gosto sempre, pronto, de lembrar e que são muito interessantes do ponto de vista sociológico. Imaginem que, por exemplo, a lagosta no século XIX nos Estados Unidos era considerada uma comida básica e até nojenta, e por isso era servida nas cárceres estadunidenses. E hoje
sabemos bem que a lagosta é um dos alimentos mais procurados e, por isso, também mais, obviamente, caros. Dito isso, sim, claramente há outros alimentos que podem envolver estas reações de nojos em outras culturas. Pensando na alimentação portuguesa de outros países, diria do sul da Europa, eu acho que um dos exemplos mais típicos são os caracóis. Os caracóis também em Itália e França é assim uma comida, digamos assim, de nicho, ainda se come, mas em outras partes da União Europeia, fora da União Europeia, eu acho que pronto, talvez não seja assim tanto bem recebido e apelativo para o consumidor. Há também outras reações, portanto, o que é que para nós pode ser normal, como comer de vez em quando a carne de cavalo. Para outros europeus não é. Por exemplo, os britânicos não conseguem, não podem comer a carne de cavalo, por o cavalo ser o pet por excelências. Agora, vindo à questão dos insetos, eu acho que os insetos de facto pronto, são a inovação, digamos assim, alimentar, que é de facto disruptiva e muito inovadora na nossa alimentação, e posso só compará-los com, por exemplo, as aranhas que são comidas, por exemplo, na Ásia, mas é difícil encontrar, acho, outra categoria de alimentos que seja tão inovadora e tão disruptiva. De qualquer modo, o que propõem ou o que está mais em cima da mesa é mesmo o consumo de insetos propriamente dito, ou é o seu uso como rações de animais ou outras coisas desse género? Há as duas possibilidades, ou seja, já são utilizados na alimentação animal, portanto há várias espécies que são autorizadas já desde 2017 na alimentação animal, portanto de alguns animais de criação, e o leque de animais agora foi crescendo, foi aumentando ao longo dos últimos anos. Também podem ser integrados na alimentação para os animais de estimação. Ao nível da alimentação humana, é claro que este, eu acho que é o segmento mais inovador, onde os insetos podem encontrar mais diferentes aplicações deste ponto de vista. Poderão ser utilizados em duas vertentes, uma vez obtidas as devidas autorizações a um nível europeu, portanto como alimentos enquanto tal, portanto imaginem uma larva seca, poderá ser, e já se encontram em comércio em Portugal, ou utilizados como ingredientes em outros alimentos compostos, portanto, como barras proteicas. Acho que esta é a aplicação atualmente mais comum no mercado português como no mercado europeu, ou em farinhas de insetos que poderão servir para as pessoas cozinharem e prepararem bolos ou massas em casa. Eu confesso que existem larvas no meu frigorífico e não são por falta de higiene. Em casa há quem as coloque no iogurte, o que para mim é um bocadinho confuso, mas estou a abrir a minha mente perante estas novas modalidades, não é? Isto lembra-me uma questão, há uns anos, quando deixei de comer carne vermelha, apresentei a novidade como uma grande coisa aos meus amigos. E um deles disse-me, foi absolutamente genial, mas disse-me assim: então, mas tu deixaste de comer os animais grandes e passaste a comer os mais inofensivos? E aquele comentário de café mudou completamente a minha lógica, e no dia seguinte eu deixei de comer a carne toda, porque de facto era absolutamente contraditório. Maria, se posso acrescentar, há agora, que está a desenvolver-se todo um debate normativo de legislação sobre os insetos,
Há obviamente várias questões que têm que ser abordadas do ponto de vista das normas de higiene, ao nível, pronto, das explorações que vão, obviamente, pronto, criar estes insetos, norma de segurança, de microbiologia e por aí fora, mas há também um debate que está a surgir sobre o bem-estar destes animais quando, pronto, são animais criados em explorações agrícolas, e há obviamente um debate que é científico claramente, mas que tem umas implicações jurídicas sobre se estes animais são de facto seres sencientes, ou seja, se são realmente capazes de sentir a dor, e portanto acho que ainda há muito assim também de vir nesta vertente. Mas já há algum indicativo quanto a esse ponto? Relativamente aos insetos? Sim, há umas boas práticas, não posso dizer que haja regras, mas há umas boas práticas ao nível, por exemplo, do momento a palavra escapa-me, de matar os insetos. Portanto, há umas práticas que é a congelação, e que é considerada aquela menos invasiva, digamos, é mais respeitosa dos animais. Portanto, as boas práticas, e diria que todo o setor e as empresas deste setor fizeram, no geral, da sustentabilidade, dentro o qual eu incluo também o bem-estar animal, pronto, um grande ponto de força e da própria narrativa comercial. Portanto, estas práticas também são implementadas, diria, no seio do setor. Não fazia ideia, e é até bastante interessante que o método de congelação seja o menos invasivo. É muito interessante essa ideia. É o mais rápido. Ok, é por essa lógica. É o mais rápido, sim. Ok. Porque os insetos normalmente não vão sobreviver, ou a maioria dos insetos não vai sobreviver ao inverno. Portanto, é também o método, assim, a morte mais natural que lhe se possa dar. Muito bem. E por falar em inverno, vamos para o seu exato oposto, que leva-me à questão seguinte, que é os portugueses valorizam, diria que com uma grande amplitude, o seu sol e a sua comida. Qual é o português que não se vangloria da gastronomia nacional em terras lusas ou lá fora? E eu gostava de perguntar se considera que este tipo de alterações ao nível alimentar na sociedade portuguesa poderá distorcê-la, e por outro lado, como resposta a esta questão, como é que se poderia promover uma mudança tão fraturante como é este tema na nossa sociedade portuguesa, obviamente? Eu acho que a comida e a tradição alimentar portuguesa, felizmente, já tem uma grande disponibilidade de alimentos que podemos definir como saudáveis. Portanto, fruta, legumes, proteínas de elevada qualidade que provém do peixe e das leguminosas. Portanto, aqui se trata de facto de encontrar a maneira de incentivar hábitos alimentares mais saudáveis e dietas que sejam mais equilibradas. Obviamente não cabe a mim organizar a dieta dos portugueses, mas há claramente profissionais que são mais adequados para este feito. Eu posso dizer, como especialistas de políticas públicas nesta área, que claramente a legislação por si só nunca será a única solução para mudar e incentivar estas mudanças. Claro que há algumas normas e alguns requisitos que foram introduzidos ao longo dos anos, ao nível europeu como ao nível nacional, que, por exemplo, limitam a quantidade e o teor de determinados nutrientes ao nível dos alimentos processados.
Mas é claro que aqui há um conjunto realmente de ações que têm que ser tomadas não só pelas entidades públicas, mas também pelos representantes do setor agroalimentar, e há sinergias entre estas parcerias, diria, públicos-privados, e já eu acho que verificamos que isso aconteceu em Portugal ao longo dos últimos anos. Foi, de facto, lançada e desenvolvida uma política de nutrição que não tem precedentes ao nível nacional e que foi acompanhada por iniciativas específicas do setor agroalimentar que visam, por exemplo, a reformulação dos produtos. Portanto, a reformular as receitas dos alimentos que são vendidos ao consumidor final, de maneira de oferecer um produto que tenha uma composição do ponto de vista nutricional mais equilibrada e que seja menos suscetível, digamos, de impactar negativamente na saúde do consumidor. Isso diria que nós testemunhamos sobretudo no que toca ao sal. Eu lembro-me que assim um bocadinho de um dia para o outro desapareceu o sal das sopas que eu comprava e de facto estas são mudanças que geralmente deveriam ser implementadas ao longo de diferentes anos. Em alguns casos já acontecem de maneira um bocadinho abrupta, se me permitem, e, portanto, lá cabe ao paladar do consumidor de se adaptar mais rapidamente. E sendo que essa mudança não se faz, provavelmente, através somente de alterações ao nível da legislação, identifica algum diploma ou alguma tendência legislativa que ainda assim pudesse auxiliar esta mudança? É difícil, porque a nutrição de todas as ciências, francamente, acho que é aquelas assim menos exata, porque tem um conjunto de variáveis que variam não só com a população, mas com cada indivíduo. Portanto, seria, diria, muito difícil encontrar uma norma que consiga incentivar estas mudanças. Pode haver, diria, eu admito que possa haver mudanças, às vezes setoriais, penso ao setor das bebidas alcoólicas. Eu acho que um incentivo para as bebidas alcoólicas e para reduzir o consumo será, nos próximos anos, de introduzir obrigatoriamente informação nutricional, portanto, a energia, o valor calórico. Isso acho que vai assustar muitos consumidores que estão atentos assim, à própria linha, ao próprio peso. E há outras medidas, sim, que já foram adotadas no passado e que, de facto, se podem aplicar-se transversalmente, horizontalmente, a todos os tipos de consumidores. Já há uns anos foi adotado um limite máximo para os ácidos gordos trans, que são de derivação industrial, em todos os produtos alimentares e ao nível europeu. Porquê? Porque estes nutrientes no específico, em especial, são considerados como suscetíveis, obviamente, de contribuir para o desenvolvimento de muitas doenças não transmissíveis, portanto, doenças crónicas. E parece-lhe que os hábitos do consumidor têm vindo a mudar? Em caso da resposta ser afirmativa, o que é que destacaria, que diferenças principais destacaria entre o consumidor de hoje e um consumidor de há 10, 20 anos? Sim, a resposta, Paula, é claramente afirmativa. Eu acho que não podemos comparar o consumidor de hoje com o consumidor de só há 10 ou até 20 anos, por várias razões. Hoje em dia, o consumidor valoriza muito a relação que há entre a alimentação
alimentação e a saúde, portanto tem vindo a crescer diria o valor das vendas de produtos que são vendidos e acompanhados por alegações nutricionais, alegações de saúde. Penso também ao crescimento do segmento dos suplementos alimentares, que são um complemento, assim, em alguns casos necessários, o ideal para algumas dietas. Nós próprios, eu próprio agora estou a trabalhar nos estudos para a Comissão Europeia, que são há anos não podia pensar de estar a fazer hoje, que está a investigar a legislação e o mercado das bebidas alcoólicas, mas com alegações de low no álcool. Portanto, também este é um segmento de mercado que se está a desenvolver. Aqui em Portugal, eu acho que o segmento mais forte é aquele da cerveja sem álcool, com teor reduzido de álcool, mas em outros países há outros tipos de bebidas alcoólicas, portanto, bebidas espirituosas que na realidade não contêm álcool, mas só extratos e destilados de plantas. E claro que este segmento tem uma importante vertente na saúde, porque tem um impacto reduzido na saúde do consumidor e pode ser considerado uma alternativa mais saudável. E outra vertente em que eu acho que o consumidor mudou, como já comentámos antes, é claramente a vertente da digitalização, das novas tecnologias. É um consumidor que cada vez mais assim, que tem mais familiaridade com as compras online, mas que também aproveita e sabe desfrutar de outras ferramentas, como as aplicações, no próprio telemóvel, para tirar e obter informações adicionais que não se podem encontrar no rótulo. Nós imaginamos que trabalhando nesta área que encontre, enfim, uma outra resistência. E gostávamos de saber, se caso isso efetivamente aconteça, se essas resistências são mais públicas ou privadas, se é mais difícil convencer os Estados ou convencer os consumidores a entrarem por caminhos não tão ortodoxos, digamos assim. Eu diria, Paula, que depende do tema e da questão que estamos a enfrentar, porque podemos encontrar resistências do ponto de vista dos poderes políticos, dos consumidores e das próprias empresas agroalimentares. Resistem todos, portanto, são unânimes na resistência. Por diferentes razões, e dou aqui só alguns exemplos. Já falamos dos consumidores e dos hábitos alimentares, mesmo com toda a narrativa da saúde pública que foi desenvolvida ao longo dos últimos anos. A prevalência de sobrepeso e de obesidade na população portuguesa, mas na população europeia e mundial, pelo menos no Ocidente, entre aspas, ainda permanece e, portanto, será necessário ainda muitos anos para reverter esta tendência. Ao nível dos Estados, eu já me deparei, já quando trabalhava na Comissão Europeia, mas também hoje que estou fora, com resistências por parte dos Estados que têm a ver com soluções, às vezes diria legislativas e normativas, que já foram adotadas ao nível nacional e, portanto, com uma dificuldade em ceder perante exigências de harmonização ao nível europeu. E dou aqui um exemplo com que acho que as maiorias das pessoas que estão a ouvir-nos terão familiares, e que é a informação nutricional simplificada, aquele que se chama Front of Pack Labeling, portanto o sistema do semáforo, para simplificar este discurso.
Isto já tem sido falado e abordado ao nível europeu desde 2003, 2004, em 2011, porque os Estados-membros não conseguiam encontrar um acordo político, foi deixada a possibilidade aos vários países europeus de desenvolverem os próprios sistemas de informação nutricional, e hoje estamos confrontados com diferentes sistemas ao nível do país, e pensando, por exemplo, em Portugal, onde ainda não temos um único sistema, temos vários sistemas que coexistem, portanto, com uma grande confusão para os consumidores em perceber como utilizar estes sistemas que são baseados em critérios e princípios diferentes. Relativamente às empresas, há grandes resistências, obviamente, porque quando estamos a falar de normas obrigatórias, há sempre uma equação: normas obrigatórias, o que é que me vai custar? E realmente isso vemos assim com normas básicas de segurança alimentar, e vamos ter esta preocupação com todas as normas que terá o de vir em termos de sustentabilidade. Portanto, os agricultores, bem como as outras empresas que se encontram a jusante da cadeia agroalimentar, não tenho dúvidas que, enquanto deverão negociar, deverão influenciar estas normas em curso de negociação, irão pedir períodos transitórios para ter o tempo de digerir e absorver estas normas. Temos ainda duas últimas perguntas que colocamos a quem nos visita. A primeira é: que personalidade gostaria de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? Eu queria sugerir a doutora Mónica Truninger, que é socióloga e investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e que já investigou e escreveu muito sobre os hábitos alimentares dos portugueses. Portanto, acho que seria um tema a abordar, de um ponto de vista, obviamente, de uma socióloga diferente daqueles de um jurista. É uma excelente sugestão, e pontos de vista diferenciados são sempre de uma grande riqueza. Vamos com certeza procurar que possa estar presente. Pedíamos-lhe também uma sugestão cultural para os nossos ouvintes. Pode ser um livro, uma música, uma peça, um blog, um podcast, whatever. Para que quem tenha interesse no retrato da sociedade e da cultura portuguesa visto através dos olhos de uma brilhante escritora italiana contemporânea, eu aconselho a leitura do romance com o título Esteja Onde Eu Estiver, de Romana Pet. Muito obrigada uma vez mais, Dr. Francesco Montanari. Obrigado eu, foi uma grande honra, obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Muito obrigada a todos por estarem desse lado. Já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o nosso e-mail novaconsumerlab@novalaw.unl.pt e seguir-nos nas redes sociais. Até breve!